podcast de marketing do InfoMoney. Marketing do InfoMoney. Arroba Daniel Lippert aqui, o indicador que eu mais olho é GMV. Arroba Guilherme Lippert aqui, o indicador que eu mais olho até hoje é o nosso churn. Arroba João Vitor aqui, o indicador que eu mais olho é a minha receita por lead. E aqui é o arroba Fernando Miranda 777 e o meu indicador que eu mais olho é o GMV também. Olha que curiosidade, cara. Negócios tão diferentes e a gente olha o mesmo indicador dentro. Olha aí. É o que vai influenciar no meu valuation, né, cara? Você sabe quais são os melhores indicadores de performance que você deve monitorar dentro do seu negócio? Neste episódio de Roy Hunters, a conversa é focada em revelar por que a InfoMoney, o Gestão 4.0 e a V4 Company avaliam as métricas de performance de maneira levemente diferente para analisar o crescimento e a saúde dos negócios. Então, jogando lenha na fogueira, qual que é a diferença de GMV e receita? Vou dar um exemplo do Mercado Livre. Tudo que o Mercado Livre vende é GMV. Tudo que ele recebe na conta dele de comissão é receita. Só pra quem não sabe, né, a sigla GMV é Gross Merchandise Value, que é valor bruto de mercadorias. Na maioria dos negócios, GMV e receita dá praticamente na mesma. Só que quando você tem um marketplace, um e-commerce, alguma coisa que tem uma coisa chamada take rate, GMV vira tudo que você está transacionando e receita é aquilo que pertence ao seu negócio. Aí quando você pega o Denner, por exemplo, na V4, o GMV envolve a receita dos franqueados e a receita da V4 é o take rate. Já o Fernando é tudo que ele vende ali, só que ele tem que tirar, né, os experts ali da conta. Eu tenho que remunerar a cadeia, eu tenho que remunerar os experts, eu tenho que remunerar o IBMEC, eu tenho que remunerar todos os meus parceiros que nem passam na minha mão, na verdade, né? Mas será que seria GMV nesse caso? Não entraria na margem de contribuição? Não, porque não passa na minha mão, né? Eles já estão lá cadastrados na minha plataforma de pagamento e ele já recebe direto. Ah, entendi. Tem o split. Já tem o split automático. Por isso que eu olho o GMV, porque eu tô vendo quanto dinheiro eu consegui tirar do mercado. Até pra eu saber se meu gasto de mídia tá fazendo sentido, né? Porque, por exemplo, se eu chegar lá e falar assim, às vezes eu tô remunerando a cadeia produtiva toda, são stakeholders que fazem sentido, às vezes são até dentro da XP, então às vezes eu tô remunerando uma outra empresa dentro da XP, faz sentido pro grupo, mas às vezes o ROI não foi tão bom dentro do InfoMoney apenas. Deixa eu te contar uma invenção que eu fiz aqui que eu achei genial, Fernando, vê se tu acha também, a audiência, que é o seguinte, a gente vende pra nossa rede, né? O meu GMV é quanto meus franqueados faturam e eu recebo 20% disso, que é o meu faturamento ali nessa business unit. Aí, beleza, a máquina de vendas tá na minha mão, eu financio o crescimento das unidades e os caras me pagam uns 20%. Aí pensa comigo, o cliente me paga lá R$5.000 por mês, só que eu gastei 5 mil pra adquirir ele de CAC, só que o franqueado me paga só 20% de take rate. E eu vou ter que ter meses pra mim conseguir ter o meu break-even ali, né? Pagar o meu custo de aquisição. Pegou até aí? Peguei. Tem esse fluxo de caixa negativo. Aí o que eu criei? Eu criei uma taxa de CAC dos franqueados, que é o quê? 100% do primeiro mês do cliente ele tem que me pagar integral, que eu uso esse dinheiro para financiar o crescimento, que é no meu CAC normalmente é menos do que o primeiro fim, entendeu? Então, na verdade, o que você criou aí foi quase um CAC zero após o primeiro mês, né? Pra mim, essa é a intenção pra rede, eu criei isso. Falei, cara, tu não precisa me pagar 100% do primeiro mês, é só tu prospectar teus clientes. Tu quer os meus, eu te passo, mas me paga 100%. Sabe uma coisa que eu fiz também, que aqui eu achei legal, que é buscando esse CAC zero. Tô falando CAC zero, mas não é zero, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, reduzir o máximo... É o lance da relação de payback, né? Na verdade, você reduziu o seu payback, né? Todo lançamento que eu faço no InfoMoney agora, ele já vem com um downsell logo depois. E a meta do downsell é pagar o custo de mídia. Então, se eu faço um lançamento que vai fazer 10 milhões e eu gastei, sei lá, 500 mil, no downsell a minha meta é fazer 500 mil. Por quê? Porque aí os 10 milhões vem limpinho, entendeu? Isso é uma boa. Olha só como a gente tava viajando aqui, um lance tribásico, né? A gente gera 4 mil leads que levantam a mão para contratar a V4, que não podem pagar o nosso produto principal, que custa lá 100 pau por ano, 50 mil por ano, 60 mil por ano. E a gente não tá vendendo nada pra esses caras, mano. Aí a gente tá montando um timezinho agora pra vender lá um curso de 1.000 e poucos, 2.000 reais pros caras, só que se eu converter 10% desses 4 mil clientes, são 400, 800 mil reais que eu consigo fazer. Então, às vezes tem essas oportunidades na mesa que a gente deixa quicando mesmo. Só um detalhe aqui bem importante, também que nós temos aqui, que talvez a audiência não tenha, mas acho que é legal eles terem em mente, esse lance do
payback do teu custo de aquisição, né? Quão rápido eu consigo recuperar o meu custo de aquisição. Quando tu tem muito investimento de mídia digital, tu começa a ter linha de crédito, que é o que nós temos, por exemplo, hoje aqui na V4, em alguns clientes e na própria V4, que, por exemplo, a gente paga os 60 dias do Google. Então, eu consigo veicular a mídia hoje e depois pagar o Google. Então, nesse período, nesse gap que eu tenho entre a veiculação e o pagamento do Google, eu consigo já recuperar o dinheiro. E aí eu crio um modelo sustentável de crescimento. E uma curiosidade que eu sei porque eu tô no mercado de publisher, né? As revistas Veja, Exame, revistas impressas, elas tomavam prejuízo nos 2 primeiros anos de assinatura antes de ter o payback. Caralho. Só que como quem assinava a revista ficava 20 anos com a revista, ficava até mais tempo, pra eles era um puta negócio, entendeu? Sim. E aí isso foi caindo, por isso que você vê menos gente tentando te vender a assinatura de revista, porque o payback é muito longo. Custa muito caro fazer alguém assinar e quando a pessoa assina, ela não fica mais tanto tempo quanto ficava antigamente. Uma coisa que o Daniel tá falando aqui, né, que eu acho que vale a pena pra quem ainda não entende direito CAC, que é quanto que custa adquirir um novo cliente, e aqui eu acho que vale separar CAC e custo por venda, são coisas distintas, né? Custo por venda, você pega todas as suas vendas, todos os custos envolvidos e você tem todos os custos envolvidos divide pelo total de vendas. O CAC, que muita gente não presta atenção, ele é especificamente de novos clientes. Inclusive, quase sempre que eu vou conversar com alguma startup que eu sou advisor, que eu quero investir, a galera me mostra errado. Ele faz a conta de quanto que tá custando por venda. Eu falo, cara, mas assim, você tem que ter metas e objetivos bem diferentes de quanto custa vender novamente para quem já é seu cliente e quanto que custa adquirir um cliente novo. A minha disposição a gastar dinheiro com os dois é muito diferente, né? Então, esse é um ponto. E aí, acho que o Danny ia trazer, né? Que tem algumas... Essas duas métricas, isoladamente, não servem pra porra nenhuma. Cara, o LTV de R$1 milhão é bom ou ruim? Um CAC de R$10 é bom ou ruim? Não sei. É sempre uma relação. E aí você tem um benchmark, né? De LTV sobre CAC muito baseado em SaaS. Mas você tem um outro que é o que o Denner falou, que é o indicador Payback Time. Que é quanto tempo leva pra essa relação ficar maior do que 1. Não é igual. É maior do que 1. Porque na prática é isso que se importa pra saber se o negócio é sustentável, né? E aí no Growth, a gente até fala, né, no que é, cara, o máximo que a maioria desse negócio deveria levar pra relação entre a LTV e CAC do cliente ficar maior do que 1, são 12 meses. Idealmente, né, um bom negócio vai ter em 6, idealmente seria em 3 meses ou menos. Por que esse prazo? Por conta de ciclo financeiro, especialmente pra quem tá começando. Linha de crédito existe? Cara, existe, você consegue essas coisas, só que você já tem que ser grande pra conseguir essas linhas de crédito. No começo, se você fala, não, eu levo 18 meses pra meu cliente se pagar. Fudeu. Cara, como é que você garante que ele vai ficar 18 meses? Não, porque eu tenho um contrato de 10 anos. Aí é outra história. Você tem sempre contrato. Se ele quebrar o contrato, ele tem multa e beleza. Mas a maioria dos business não tem essa, principalmente no começo, não tem essa consciência, né, por assim dizer, essa capacidade de falar, cara, vai ser isso. Então, primeira coisa é LTV, CAC, relação entre eles é o que importa, tem que ficar maior do que 1 rápido. E as empresas que levantam muita grana, que a gente vê aí, boa parte é destinado pra financiar esse fluxo de caixa negativo, que é esse período aí que a empresa fica sem conseguir se pagar porque tá financiando a mídia aí pra crescer. E algumas nunca chegou a se pagar, né? Essa que é real. Um negócio que a gente já começou a falar de vários indicadores aqui, né? Mas, assim, pra gente poder organizar, talvez, a gente tem essa relação que eu não sei o qual ficou claro ali, que é LTV sobre CAC, né? Que é a métrica, vamos dizer assim, que é tu pegar o teu LTV e dividir ele pelo teu CAC pra tu encontrar esse indicador, essa métrica. E aí a gente entende que normalmente isso, o ideal é que ele fique ali maior do que 3, né? Pra tu se ele for maior do que 1, teoricamente tu pelo menos tá se pagando, vamos dizer assim, e maior do que 3 tu começa a se tornar um negócio saudável. Teoricamente é mais ou menos essa a ideia. Uma dúvida aí que surgiu. Isso é muito legal pra programas de assinatura e tal, né? Vocês acham que isso faz sentido também pra, por exemplo, varejo? É porque, por exemplo, vou jogar real pra vocês, tá? Eu não meço CAC e eu não meço LTV no meu negócio. Por quê? Jesus. Exatamente. Mas eu vou te falar o porquê, cara. Caralho, dele, vendeu errado o podcast, cara. Eu vou te falar por que eu não meço, tá? Porque isso faz muito sentido para um negócio de assinatura em que eu vou fazer vendas recorrentes. No meu negócio eu tô tentando mover mais pro LTV, mas nesse momento o que eu olho mais é quanto que eu investi e quanto que eu trouxe de volta. ROI, né? Provavelmente a gente vai falar de ROI. Mas tu disse que faz ARPO, né? Eu faço ARPO, sim. Que não é LTV, é diferente. A diferença é que tu não tira só a margem de contribuição. Não, porque eu faço ARPO por um número de pessoas, usuários do Infomoney, não só clientes, entendeu? Ele faz certo, Daniel. Eu faço certo, entendi, exato. entendi. Então o que eu olho? Eu olho o seguinte, o Infomoney tem lá, vamos fazer um número aqui hipotético de 20 milhões de usuários. Então eu tenho que fazer um ARPO em cima desses 20 milhões de usuários. Em cima desses 20 milhões de usuários, quanto que eu consigo monetizar, entendeu? E aí eu vou buscar esse número que
vai ser X. Eu acho que aí entra, cara, teve até um post que eu fiz que era o papel das métricas do negócio, né? No fim do dia, você tem que entender pra sua estratégia quais métricas que fazem sentido você tá acompanhando e como usar elas. Porra, tem que fazer LTV sobre CAC maior do que 3? Cara, não sei, tá ligado? Essa LTV sobre CAC maior do que 3 é uma métrica pra SaaS. Exato, isso, por isso que eu tava pensando. Tipo assim, é um benchmark de SaaS. Talvez no seu negócio, cara, LTV sobre CAC maior do que 2 já seja o que você tem que conseguir. Talvez o seu negócio nem faça sentido ficar olhando isso, né? Porque você faz uma vez, tipo, imobiliária. Exatamente, porque o nosso CAC é muito baixo e o nosso LTV é muito alto, porque a gente já sai de partida com 10x. Então, assim, cada real que eu gasto, eu já consigo fazer 10 de saída, entendeu? Então, assim... De ROAS ali, no caso disso. De ROAS, de ROI no geral, né? Porque eu também tenho muito lead orgânico. Então, por estar no Infomoney, como quem quiser assistir o meu podcast, eu falo dos leads orgânicos. Então, assim, do meu gasto total, eu consigo um valor muito alto, porque eu tenho muito lead orgânico. Por isso que eu olho o ARPU. Pô, dessas 20 milhões de pessoas que estão passando pelo Infomoney, quanto que eu consigo rentabilizar, entendeu? Já o LTV não faz tanto sentido pra mim, porque o meu curso, a gente vende muito produto educacional, é uma one time only. O cara vai lá, compra uma vez e depois talvez ele volte. O que eu tô tentando fazer agora? Aí vem a curiosidade, tá? Eu tô tentando criar upsells que sejam assinaturas no futuro. Então, a pessoa vai lá e faz um curso de opções. Você quer assinar a comunidade de opções depois? Aqui, continuar recebendo call de opções? Cara, R$39,90 por mês. Aí eu tô começando a medir LTV. Mas até o momento eu não usava LTV, muito menos CAC. A tua dúvida é como fazer, se faria sentido fazer isso no varejo, no caso que não tem uma recorrência estabelecida, né? Não, a minha dúvida é, cara, você acha que faz sentido pra outras empresas? Eu tenho um mercadinho, eu deveria medir CAC e LTV? Eu acho que faz, porque qual é o grande lance do LTV? A gente faz isso, vou te dar um exemplo bem prático aí, que é uma loja de materiais de construção, a gente mostra isso no Gestão até, foi uma das primeiras que a gente fez isso forte, de uma empresa que não tem recorrência na essência, né? Materiais de construção, vai lá, compra um prego, uma porta e sei lá, se tu vai voltar ou não. Mas os caras cadastram, tem um CRM muito forte. E aí a primeira coisa que a gente fez foi explicar esse conceito, o cliente nem sabia, né? O cliente da V4, no caso, não sabia desse conceito. E aí a gente fez o cálculo, foi lá ver quanto que era a receita média que ele tinha pro cliente, e aí ele ficou surpreso. Tipo, o ticket médio dele é 300 e poucos reais, só que um cliente, na média, gastava quase 2 mil com ele. Por que isso é importante daí, né? Que o grande lance que a gente tá discutindo antes é o que tu vai fazer com essa informação, né? Não é a informação. O que eu disse pra ele? Cara, duas coisas. Primeiro, tu pode pagar mais que o teu ticket médio pra adquirir um cliente novo, porque ele tem esse LTV que compensa, né? Então, o cara vai olhar só pro ticket médio e vai falar, não, meu ticket médio é 400 reais. Eu posso pagar no máximo 100 pra adquirir um cliente. Negativo, cara. Tem uma retenção desse cliente, ele tem uma recorrência na média. Então, tu pode pagar 300, 400 reais, mais que o teu ticket médio, contanto que tu tenha caixa pra sustentar. E aí, nesse caso especificamente, a gente deu outra ideia pro cara, que era remunerar os vendedores, comissionar os vendedores por LTV. Porque ele tinha, tipo, vendedor que vendia 1 milhão no ano. Tipo, uma carteira de clientes, assim. Exato. Tinha vendedor com 1 milhão por ano de receita, que tinha uma recorrência média de 1,5, e vendedor com 5 milhões de receita com 5 vezes de recorrência média, sabe? Tem uma coisa que eu acho que é interessante também, principalmente para esses negócios mais tradicionais, tá fora do digital, de usar esses indicadores, que é quando você olha eles por canal. Porque o que acontece? Muitas vezes esses business, eles têm um boca a boca muito forte. Cara, quase todo negócio tradicional que eu tive contato, que falava, as vendas iam muito de boca a boca e de o pessoal da região conhecer e não sei o quê. E aí eles gastavam grana com algumas ações idiotas que quando você olhava a relação daquelas ações, você descobria que eles estavam jogando dinheiro fora naquilo especificamente. Sim. O business era saudável, só que eles faziam muitas ações idiotas porque o resto escondia. Tipo, a média engana, né? Então, muitas vezes esses indicadores, eles, no nível macro, talvez não sejam nem tão relevantes pro negócio. Mas é porque na média eles não, o seu negócio tá bom. Sim. Só que na hora que você quebra isso por canal, principalmente, você consegue saber se as ações específicas estão funcionando bem. Eu meço o CAC e o LTV, tá, galera? Só pra deixar claro. Eu meço, eu só não uso como referência pra nada, assim. Porque ele tem um ponto... É porque já vem automático, né, no meu dash. Um outro ponto também, agora que vocês falando, eu pensei, por que eu não uso isso tanto? Porque eu tenho orçamento, né? Meu orçamento é fechado. Então, assim, eu sei que com aquele orçamento X, sei lá, vamos falar que eu tenho 10 milhões, eu tenho que trazer 150. Então, eu já sei quanto que eu tenho de orçamento, quanto que eu tenho de receita projetada. Eu não consigo aumentar meu CAC, entendeu? Mas aí que tá, cara, eu tenho orçamento também aqui no G4, então a gente fala, mas assim, quando eu vou negociar orçamento, montar o BP, eu sempre alinho com os sócios. Vocês estão ligados que esse valor aqui de mídia que tá projetado, ele é só uma referência, né? Meu objetivo é gastar 4 vezes mais do que isso. Por que eu posso gastar 4 vezes mais do que isso? Porque eu tô conseguindo trazer um LTV muito maior, porque eu tô conseguindo trazer uma rentabilidade muito maior. Então, inclusive, acho que isso é uma referência boa pra galera. Cara, orçamento de marketing é feito pra estourar. Imagina, não, cara, eu tô conseguindo aqui investir com 10 vezes ROI. Não, mas se você
passar do orçamento, João, não pode. Você não pode me trazer R$10 por cada um investido se passa dali. Chegou naquele ali, você para de vender no mês, tá ligado? Dia 15, ROI de 50... Para de vender. Gastei meu budget inteiro. Então, para de vender. Horrível, Mas, isso é muito comum em varejo físico. A galera segue o orçamento e foda-se o resultado. Essa é a falta de mentalidade de growth dentro das empresas. Mas um lance ali que tu falou do varejo físico, né? Granular o resultado por canal, tem muita venda orgânica e papapá. Um exemplo muito comum no varejo físico é o número de clientes novos que ele adquire por causa do ponto de venda. E ele não interpreta que o custo do ponto de venda, o custo do aluguel, não deixa de ser um canal de mídia que adquire, 300 clientes novos todo mês pra ele. E aí... traz tipo um ROI 10, por exemplo, um ROAS 10, eventualmente. A gente traz isso direto pros varejistas. Eu tenho um cliente nosso que ele fatura 1 bi por ano, ele tem 160 lojas e ele investe 100 mil em mídia por mês, digital. E ele fala, não, é muito dinheiro. E eu falei, cara, tu gastas tipo 3 milhões em aluguel por mês e eu tô entregando um ROI muito melhor, um ROAS muito melhor do que o aluguel te entrega. Se tu estivesse colocando essa grana na minha mão e eu estivesse segurando esse mesmo ROAS com um inside sales, tu estaria tendo muito mais lucro. Um ROAS pra referência só, tipo, é um ROAS 28, por exemplo. Que isso? Então, é um ROAS bem bom que a gente acaba investindo muito pouco e não consegue ter um tempo, ou não consegue ter uma validade desse ROAS se ele se manteria com, 4 vezes esse investimento, 10 vezes esse investimento. Cara, só que aí, por exemplo, nesse caso, né, no varejo que atua bastante na região e tal, boa parte do ROAS 28 online não vem justamente dele ter uma presença física forte pra caralho e ser muito conhecido? Não, a gente não quer que ele abra mão, né, que esse é o lance do no linear marketing. Investir mais em mídia pra não investir tanto mais em tijolos, tipo entendeu? Assim, fazer as mesmas lojas venderem mais. Não abre mais lojas físicas, não bota mais 10 milhões em mais lojas físicas. Primeiro coloca nas que tu já tem. Tem várias, serem mais rentáveis. Nesse caso deles ali, tem várias lojas deles que tá longe de ser o ideal de venda, sabe? Tipo, lojas que estão numa zona ou ruim ou crítica. Não tá no melhor ponto. Não tá no melhor ponto, mas eu posso meter o digital ali e fazer o cara ter um resultado melhor. Talvez não vai ser um ROAS 28, mas eu vou conseguir ajudar aquela loja a vender mais sem ele necessariamente abrir outro ponto. O ponto que eu ia falar aqui também, no caso que o João falou ali sobre canais, por exemplo, que a gente traz aqui também, é a própria análise de cohort, que a gente estava até discutindo aqui antes, que não é um indicador necessariamente, na verdade é um tipo de análise que tu pode fazer, mas tu pode quebrar essas análises por cohortes, seja de tempo, seja de canais, seja por, sexo, por idade, por várias coisas que tu puder ou que fizer sentido no teu negócio quebrar pra tu poder granular os teus indicadores e conseguir tirar mais insights na prática, né, mais highlights que vão te gerar insights pra tu conseguir tomar a decisão melhor. Que é o mesmo caso do por exemplo, a gente pode quebrar tanto por mês, que é uma análise de cohort comum ali, né? É de a loja de quantos materiais de construção só, né? Tu falou que o nome da loja ninguém nem sabe. Exatamente, eu falei mas é das materiais de construção que a gente tava falando aqui, que ninguém vai conhecer porque eu só tenho uma mesmo aqui no Rio Grande do Sul, mas basicamente tu quebra isso por mês, tu consegue entender como que aqueles clientes se comportam ao longo do tempo pra ver se tu tá trazendo clientes melhores ou não. Mas tu também poderia quebrar isso, por exemplo, por bairro. Vou dar um exemplo, ó, LTV. LTV é foda de saber se tu tá melhorando, porque tu precisa que o tempo passe pra tu saber de fato qual vai ser teu LTV. Então, a análise de cohort nesse caso, a gente faz muito aqui na V4, porque assim, pra mim saber se o meu cliente vai ficar 12 meses, eu tenho que esperar 12 meses passar. Só que eu posso olhar se as últimas safras dos últimos 3, dos últimos 12 meses, elas estão retendo melhor até o terceiro mês em comparação às dos outros anos, sabe? Uma coisa que acho que é importante colocar aqui na análise de cohort é que ela é sempre temporal, né? Ela não é só, separei as pessoas aqui, cara, pela definição, tipo, as pessoas são agrupadas pelo critério que você quiser, que pode ser inclusive somente tempo, mas dentro de um determinado espaço de tempo. Então, dificilmente vai fazer sentido. Você pode usar um cohort todo o histórico do seu negócio? Pode, mas geralmente não faz sentido. Você pega todo mundo de um dado espaço de tempo ali pra fazer a sua safra. E isso é importante justamente pra fazer o que o Daniel falou. Se ao longo do tempo, né, as safras estão evoluindo. Então, uma coisa que eu fiz uma vez nisso, que eu acho que pode ajudar a galera, é o seguinte. Eu peguei um histórico grande de safras, fiz uma modelagem de como elas se comportaram ao longo do tempo, ou seja, como é que o LTV delas foi aumentando, crescendo ao longo do tempo. Fiz a regressão para ver a média, né, a projeção de como seria, e as novas safras eu meio que sobrepus em cima daquela média e conseguia ver se elas estavam crescendo mais rápido ou mais devagar, e dentro daquilo eu falava, cara, ela tá mantendo o mesmo ritmo, então tem uma expectativa dela me gerar tal receita. Opa, ela tá no ritmo acima, ou ela tá no ritmo abaixo. Ela tá no ritmo abaixo, quer dizer que eu tô trazendo novas safras menos rentáveis que as antigas, então eu tenho que reduzir meu custo de aquisição, senão meu ROI vai cair. Ou, não, cara, eu tô trazendo safras que estão crescendo mais rápido, então quer dizer que eu tenho espaço pra
tentar, se couber no orçamento, se fizer sentido, aumentar meu custo de aquisição para ter mais volume de receita ali em cima, sem perder rentabilidade global no negócio, cara. E é importante fazer essas análises sempre dos indicadores, né? Tipo, modelagem, que é análise preditiva, mas fazer também uma análise, que eu sempre esqueço o nome quando você pega dado histórico. Descritiva. Análise descritiva para ver se as duas coisas estão casando ou não, porque senão não adianta. Cara, você falou exatamente o que eu faço, porque como eu trabalho muito com o lançamento sempre é um cohort, entendeu? Então ele tem ali aquelas pessoas que a gente colocou naqueles 7 dias após a abertura do carrinho, e aí eu tô sempre analisando tanto descritivo, né, quanto preditivo. Pô, baseado nisso aqui, eu sei que tantas pessoas chegaram ao final naquele vídeo, ou tantas pessoas chegaram em algum lugar, eu já sei mais ou menos qual que é a previsão que aquele cohort vai ter. Então, muito antes às vezes até um mês antes de abrir o carrinho, a gente já sabe quanto que aquele cohort vai dar por causa de como tá indo o CPL, entendeu? Porque a gente já fez tantas vezes aquele cohort, tem um produto que a gente já tá lançando há 2 anos, que eu já sei, se o CPL tá assim, se o custo por lead tá R$6, se a pesquisa tem esse perfil aqui de avatar, e as pessoas estão chegando aqui no vídeo, tantas pessoas estão indo pro WhatsApp, eu já sei mais ou menos quanto que vai gerar de receita. Eu acho que isso é uma forma legal de analisar pra galera que tá no mercado de lançamento. E aí a gente tinha o churn aqui, que o Gui falou, que eu acho que é interessante ali, até no caso ali dos tradicionais, ali puxando ainda aquele gancho do Fernando. Churn é bem comum, né, pro negócio de SaaS, né, o Netflix, todo mundo que cancela, e essa relação entre a parcela que cancela da base total é o churn rate, ali, a taxa de cancelamento, mas a gente tem clientes no varejo físico que medem churn também, por exemplo, com o crediário, né, todo cliente no crediário que tá lá pagando uma mensalidade de uma geladeira, de um móvel, ele considera um cliente ativo, e se ele para de pagar aquele crediário e não faz nenhum novo crédito, fica X meses, tem uma regra, né? Fica X meses sem comprometer um novo crédito, eles consideram churn também. Então, o churn é bem comum nas empresas de assinatura, mas não somente nas empresas de assinatura a gente precisa usar. Aqui a gente usa, o Gui falou que usa muito porque é quase uma assinatura, né? No fim das contas, eu olho muito porque eu tava muito focado em olhar nesse indicador pra dentro da V4, mas nesse próprio cliente aí, varejista, por exemplo, ele é um caso que facilita também a gente mensurar CAC. Porque eu brinco que ele é a Netflix da geladeira, né? Porque como eu tenho crediário, meio que vira isso. É que assim, você vira serviço, né, cara? E serviço e assinatura é muito parecido, vive de recorrência. Então, faz sentido você mensurar. Às vezes o cara vende móveis, né? Imóveis. Então, tipo, não tem frequência. A pessoa compra um imóvel na vida na média. E aí ele fica, meu negócio é uma merda. Não, a tua receita média por usuário, por cliente, é gigantesca, né? Teu LTV é gigantesco. 100 mil, 500 mil, R$1 milhão de LTV. Eu lembro que... Num prazo muito curto de tempo, né? Eu lembro que muito tempo atrás a gente tava fazendo um evento lá na Anshan, e aí a gente tava dando uma aula lá sobre indicadores, não sei o que, várias coisas, e tinha o LTV. Na verdade, tinha a recorrência, né? Que não é LTV. O pessoal chama de LTV e fala, meu LTV é 6 meses. Tipo, isso tá errado. Mas beleza, tipo, seria frequência de compra, recorrência, assim é melhor. E aí o cara veio me perguntar, puta, mano, eu tenho um produto aqui, é B2Bzão, assim, e eu vendo produtos de 50 milhões de reais. Uhum. Tipo, uma venda, um serviço, sei lá, uma máquina, alguma coisa do gênero, muito cara. E daí ele me perguntou qual que era a recorrência dele. Aí na época eu não manjava muito, eu fiquei muito perdido assim, caralho, velho, será que eu tenho que pegar esse valor total, dividir por 12 pra chegar numa recorrência média? Não, e daí quando eu fui perguntar pro dele, ele falou, não, cara, uma vez, caralho. Que não tem recorrência. Né? Cara, e aí eu acho que tem uma coisa que vale a pena, que assim como no cohort tem timing, para calcular a retenção, você tem 2 coisas que são importantes. Primeiro, entender qual que é... Eu dou aula chamando de métrica de valor, que é o que o cliente tem que fazer para você considerar que ele tá retendo ou não. E o exemplo muito bom é tipo Airbnb. Cara, não adianta ficar abrindo o aplicativo do Airbnb. Se eu não fizer reserva, eles estão perdendo dinheiro comigo, que eu tô só consumindo o servidor deles. Então, tipo assim, você tem que ter muito claro qual que é essa métrica que o cliente tem que fazer e qual que é a frequência dela, né? Porque, cara, no Airbnb, eles têm lá, uma reserva por ano, que eles consideram que você tá retendo. Então, assim, se você fizer uma reserva em 2021, você só vai churnar se em 2023, nessa mesma data, você não tiver feito nenhuma, tá ligado? Então, se você fez mais uma ali no meio, você manteve. Agora, se você pega, tipo, o Uber, cara, o Uber olha o número de corridas semanal e mensalmente. Isso não adianta você fazer uma corrida por ano ali com ele. Então, você tem que ter muito claro no seu negócio isso. O que é essa métrica de valor? Depende do comportamento de uso, né? Exato. Qual que é o seu comportamento? Senão dá ruim. É o próprio ticket médio nesse caso, né? Eu tô até com a métrica do Uber aqui e do Airbnb, de curiosidade, que eu tinha dado uma palestra sobre isso. A North
North Star Metric da Uber é total de corridas diárias e o Airbnb é quantidade de noites reservadas. Então, a North Star dos caras é diretamente envolvida com quantas pessoas estão usando o serviço, né? Essa do Airbnb é interessante, né? Que é quase um ticket médio, né? Total de noites reservadas por cliente, né? Porque isso estende ali provavelmente o LTV. E aí eu tava até olhando aqui do Spotify, cara, é tempo ouvindo música. Olha que foda. Então os caras estão olhando ali, pô, tem mais gente ouvindo música durante mais tempo, que é parecido com o YouTube, que é... YouTube que é isso, né? Watch time. É Watch time, exato. O Instagram e o Facebook era algo assim também. Facebook é a quantidade mensal de usuários ativos, que ele sempre reporta, né? Temos 1 bilhão de usuários ativos. Netflix é quanto tempo o assinante fica na plataforma assistindo filmes. Só sobre o LTV pra fechar aqui, sobre esses casos da pessoa que fala, eu sou uma construtora, alguma coisa desse gênero, que minha frequência de compra é 1 na média por cliente, e dá um LTV baixo, muitas vezes tu tem uns intermediários que fazem por esse intermediário aumentar esse LTV por intermediário. Exemplo, o arquiteto na loja de materiais de construção. Ele é um intermediário que o LTV por arquiteto é muito, às vezes, maior do que o LTV de um cliente normal. Desse cluster de cliente diferente, né? Pode chamar de cluster, de cohort, de sei lá, como tu quiser. É que daí, nesse caso, tu teria o B2C e o B2B, vamos dizer assim, né? Tipo isso, não necessariamente, mas tipo isso. Numa construtora, a pessoa compra um imóvel, só que a imobiliária, que é cliente da construtora, parceira, intermediária, ela vende 100 milhões por ano pra ti, entendeu? Essa outra vende 50 milhões. Então, às vezes, tem esses agentes na relação que é interessante, porque às vezes a tua North Star Metric pode ser LTV por esse intermediário, aquisição desse intermediário, não só a aquisição lá do cliente final. Eu li há pouco tempo atrás o Good to Great, né? Por recomendação sua e do Guilherme Benchimol. Olha só quanta recomendação foda. A gente sempre fala essas coisas. Exato. E aí, cara, eu percebi que ele fala muito sobre a questão da métrica principal da empresa tem que ser profit per alguma coisa, né? Então, lucro por alguma coisa. E aí ele fala pra varejo, sei lá, lucro por metro quadrado, ou... Fábrica, assim, lucro por metro quadrado. Fábrica, exato. Ou lucro por loja, ou lucro por produto, lucro por cliente. Lucro por funcionário, também muita gente usa. Lucro por funcionário, que é uma coisa que banco usa muito, né? Isso também é uma métrica interessante, você sempre tem. Então, o ARPU nada mais é quase isso, né? Uma receita por usuário, mas ter esse lucro por usuário, lucro por alguma coisa é interessante também como métrica.